Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite para você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa também, conosco cultuando essa noite. Nós temos a alegria de estarmos juntos para cultuar o Senhor. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo à casa do Senhor, para estarmos louvando, para estarmos adorando e nessa noite nos preparando para louvarmos o nome do Senhor. Eu convido você no seu lugar, você que está na sua casa também, a fechar os seus olhos nesse momento e apresentar a sua vida diante do Senhor, nos preparar para tudo que vamos fazer nessa noite, que seja unicamente para a honra e glória do nome do Senhor. Você agora ficar de pé no seu lugar e nós vamos do início novamente cantar essa canção e declarar que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e que esse Deus que é tão grande, que é Senhor das nossas vidas, mesmo sendo tão grande, Ele escolheu também reinar em nossos corações. Então vamos declarar isso juntos. Tu és digno.
Tu és digno, tu és digno. Em tua presença, para sempre eu quero estar. O meu coração deseja em todo se entregar a ti somente. Eu quero adorar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim quer te louvar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que há em mim quer te louvar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que há em mim quer te louvar. Amém, Senhor, nessa noite, esse é o desejo, ó Deus, do nosso coração. Ó Deus, de te adorarmos, de louvarmos o teu nome, de declararmos a tua grandeza, Senhor, e reconhecermos que tu és um Deus grande, tu és um Deus poderoso, mas que por causa da tua graça, do teu amor, escolheu também reinar em nossos corações, ó Deus, nós que não somos merecedores, nós, ó Deus, que nossos próprios méritos jamais, ó Deus, alcançaríamos qualquer favor, mas te agradecemos, ó Deus, porque a grandeza do Senhor, a grandeza do teu amor nos faz estar aqui essa noite, em cada lar onde se encontra um servo teu te cultuando, te adorando com liberdade e declarando que tu és santo, que tu és Senhor e que tudo que há em nós quer te louvar, que as nossas vidas, ó Deus, sejam sempre para o louvor da glória do teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto nessa noite, ó Deus, tudo que aqui for feito tem um único propósito, é de adorar e glorificar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Por isso que os nossos corações estejam preparados para te louvar e entregar a glória que é devida ao teu nome.
É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Ainda de pé nós leremos juntos o introito bíblico congregacional, está em Apocalipse 11:13. Nós vamos ler juntos em uma só voz. Juntos? Aquele que está sentado no trono, ao poder, seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todos sempre. Amém. Amém. Nós vamos então continuar adorando ao Senhor. Irmã Cláudia. Meus queridos, nós já cantamos uma canção que disse o seguinte: quão grande és tu. Como é bom dizer ao Senhor, como Ele é grande, como o Senhor é bom. Agradecer a Deus pelos feitos do Senhor em nossas vidas. Como é bom render graças ao Senhor. Louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Essa deve ser a maior motivação do cristão. Essa deve ser a maior alegria do crente, de estar na presença do Senhor, render louvores ao nosso Deus e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. E sem Ele, nada somos, meus irmãos, e nada podemos fazer. Por isso, louve ao Senhor com alegria, exalte o nosso Deus que tem feito grandes coisas por nós. E por isso nós estamos alegres. Por isso eu convido a igreja do Senhor, aqueles que puderem ficar em pé, que louve, que exalte, que celebre o Deus da nossa salvação. Amém, igreja? Motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus, atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão. Já não há mais condenação, juntos podemos cantar. Santo, Santo és, Senhor, todo o poder está em tuas mãos, digno és de adoração. Toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos está. Mil motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus, atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão. Já não há mais condenação, juntos podemos cantar. Santo, Santo és, Senhor, todo o poder está em tuas mãos, digno és de adoração. Toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás. Santo, Santo és, Senhor, todo o poder está em tuas mãos,
adoração. Tu és santo, tu és digno de honra e louvor, digno de adoração. E é o Senhor que é santo, que nós louvamos nesta noite. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. E ser santo é ser separado das coisas do mundo e viver para Deus. Por isso, amados, como igreja santa que nós somos, estamos esperando ansiosamente pela vinda do nosso Redentor, porque Ele diz em sua palavra que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, aquele que veio e que voltará. O Deus da nossa salvação, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos ama, Ele voltará. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. Com Ele estaremos.
com Ele estaremos para todo sempre, para todo sempre. Aleluia. Nossas vozes, mais uma vez, podemos cantar esse refrão. Alfa, Cristo, Filho, ó vem, Senhor. Nosso desejo um dia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor voltará. O Senhor reina e reinará para sempre. É por essa razão, Deus, que nós estamos nesta noite aqui. É para te louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Ao único Deus que é santo, que é perfeito, que é misericordioso, que é justo, que é o Deus de amor. Deus fiel, é o Senhor que nós louvamos nesta noite. Graças te rendemos e te louvaremos sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Venho a ti, Deus tão ferido, vem, Senhor, me receber. Venho a ti, Deus tão vazio, para encher-me com poder. Venho a ti, Deus quebrantado, suplicar o teu perdão. Venho a ti, Deus, atende o meu clamor, tal qual estou. Pode sentar, querido. Este é o tempo de oração do povo de Deus aqui neste lugar. É o tempo
onde a igreja se apresenta em contrição, na dependência do Senhor. A igreja se apresenta diante dele para agradecer, mas também para interceder, para abrir o coração diante da face do nosso Deus, que nos conhece no mais íntimo e sabe das lutas que também temos vivido, temos enfrentado. Não tem sido um tempo fácil para todos nós. Acredito aqui que muitas pessoas devem ter algum ente querido ou algum amigo, ou algum conhecido que infelizmente durante esse tempo de pandemia acabou falecendo. E temos hoje mais uma família enlutada na igreja. Faleceu um sobrinho do irmão Ezequiel. De manhã ele estava pedindo orações. Foi um acidente, ainda não sei detalhes. Mas de manhã ele estava pedindo orações. E já agora no final da tarde já tinha notícia que ele havia falecido. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus seja o conforto e o consolo para tantas famílias enlutadas ao redor do mundo. Tem sido realmente um tempo delicado. E como precisamos da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Apesar das lutas, é um tempo também de agradecer. Agradecer porque Deus tem, de alguma forma, Ele tem cuidado de todos nós. Ele tem nos conduzido. Ele tem nos dado vitória nas áreas mais variadas. Em relação a enfermidades também. Quantos irmãos precisaram passar por processo cirúrgico e Deus abençoou, Deus conduziu, e Deus está à frente sempre de todas as coisas. Quantos irmãos estão trabalhando, tiveram uma conquista na área do estudo, na área estudantil. Então nós temos que agradecer. O irmão Regino ontem esteve orando no nosso grupo, né, que foi aprovado, né, isso, a cirurgia pelo plano de Regiane, graças a Deus, é motivo de agradecer. A palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Nós vamos nos apresentar diante de Deus. Se você tem algum motivo de gratidão, pode ser no seu próprio lugar, você pode se colocar de pé durante o cântico. Se você tem algum motivo de intercessão, você pode também se colocar no seu lugar, de pé. Estaremos agradecendo a Deus, estaremos intercedendo também diante do nosso Pai Celestial. Se você está em casa, Deus abençoe sua vida também, sua família. Você pode fazer uso do chat e nós estaremos orando e agradecendo, intercedendo pelo seu motivo de oração. Que Deus continue nos conduzir, nos abençoar neste tempo de lutas que temos vivido. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remido verteste pelo pecador, ó Salvador, eu vou
assim, Senhor, que nós nos apresentamos diante da Tua presença, com os nossos corações abertos. O Senhor nos conhece no mais íntimo. Se temos motivo de gratidão, assim nós queremos nos apresentar diante do Senhor e Te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Te agradecer porque é o Senhor quem tem nos conduzido a cada dia debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Nós reconhecemos que tudo vem do Senhor e tudo a Ti nós dedicamos. Obrigado, Pai, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre o Teu povo. Senhor, também da mesma forma, ó Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor. E se este é um tempo de dor, se este é um tempo de choro, que nós possamos chorar na Tua presença, porque o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso refúgio bem presente no tempo da angústia. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso renovo. Senhor, nesta hora, seja com os Teus filhos e filhas que estão enfrentando lutas neste tempo que temos vivido. Senhor, esteja a cuidar da família do irmão Ezequiel, esteja a confortar os corações enlutados nesta hora. Que seja o Senhor quem esteja a consolá-los através do Teu Santo Espírito. Que a Tua paz esteja presente em seus corações e que o Senhor dê a eles compreensão de que a Tua vontade ela é soberana e de que o Senhor nos ama. Pai de amor, seja com os nossos queridos irmãos que estão enfrentando lutas neste tempo, seja na área da saúde, seja na área familiar, na área financeira, seja na área dos estudos, seja com os Teus filhos, ó Pai, nesta hora. Cuida, ó Pai, de suas vidas, que o Senhor seja aquele que lute por nós, e que a Tua vontade, ó Deus, que é soberana, que é o melhor para as nossas vidas, que a Tua vontade prevaleça, meu Pai. Confirma, Senhor, a Tua obra sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Nós queremos viver, ó Pai, o Teu plano melhor. Nós queremos, ó Deus, nos submeter ao Teu querer. Nós confiamos em Ti e nós esperamos no Deus da nossa salvação. Age, Senhor, em nosso favor e nos abençoa, conforme a Tua vontade. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Tal qual estou e sem poder, as faltas do pode ser encher, e tudo quanto quer me ser o Salvador, eu vou a Ti. Eu venho a Ti, Deus tão ferido, vem, Senhor, me receber. Venho a Ti, Deus tão vazio, para encher-me com poder. Venho a Ti, Deus quebrantado, suplicar o Teu perdão. Venho a Ti, Deus, atende o meu clamor, tal qual estou. Eis-me aqui, tal qual estou. E a última estrofe, as nossas vozes, tal qual estou, Ele nos aceitará. Tal qual estou, me
aceitarás, e tu minha alma limparás com teu amor, me cobrirás, ó Salvador, eu venho a ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje pela manhã, na transmissão, a irmã Eliane pediu oração também pela nossa irmã Frazão, Francisca Frazão. Também a professora Cássia pediu por uma irmã lá da Capunga que está na UTI por conta do Covid. Estejamos também orando por esses irmãos. E nessa noite nós também nos alegramos que a nossa irmã Rolandira está aqui conosco, viu, Rolandira? Que bênção que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui hoje conosco. É uma alegria, né? Sabemos que o Senhor tem guiado todas as coisas. Este é um tempo de reconhecimento, é um tempo de consagração, e nós devolvemos ao Senhor aquilo que pertence a Ele. A palavra de Deus diz que tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Nós, como batistas, cremos numa doutrina que é chamada de competência da alma. Nós não somos obrigados a cultuar. Nós viemos aqui de livre e espontânea vontade oferecer o nosso culto ao Senhor. E essa parte dos dízimos e ofertas também faz parte do culto que prestamos ao Senhor. E é uma alegria nós podermos fazer isso enquanto cantamos, mas eu sei em quem tenho crido. Os diáconos responsáveis estarão passando as salvas e você pode com alegria dedicar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta para a manutenção da obra do Senhor nesta igreja. E as nossas crianças, o gasofilaço está ali para que também estejam cultuando ao Senhor de livre e espontânea vontade, não por pressão, como diz o apóstolo Paulo, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro, é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito me convenceu do mal, mostrou-me Cristo Salvador, o verbo divinal. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. E as irmãs, as mulheres, e os homens, se bons ou tristes dias vêm até na vida o fim, todos juntos. Mas eu sei que tenho crido, estou seguro, é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele as vozes. Mas eu sei quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei que tenho crido, que sou seguro, que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final.
nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, onde podemos te louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome. Em especial, meu Deus, queremos te agradecer por todas as ofertas recolhidas, Pai, por todos os dízimos. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que contribuíram, Pai, e aqueles também que não puderam, Pai. Que esse dízimo e essa oferta, Senhor, seja unicamente para a expansão do teu reino, Pai, e que os nossos corações possam sempre estar disponíveis, Deus, para fazer a tua obra. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia do Diácono Batista. Pela manhã fizemos uma pequena homenagem, celebramos e vamos nos preparar então para a mensagem da palavra do Senhor nessa noite, cantando então o hino 496, que fala de um homem que serviu ao Senhor. Então, enquanto nos preparamos, cantemos Barnabé, homem de Deus. Não fica bem, a gente passa bem em outra Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou um amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurado, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, providência assim como mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Devemos hoje ajudar o mundo que precisa tanto, a quem tem fome dando mão, amor, abrigo e proteção, revelando o amor de Cristo, assumindo o compromisso. Vamos ajudar a todos sem distinção. Vamos viver e mostrar o amor de Cristo, e assim dizer o que Ele fez para nos salvar. Pregaremos a mensagem, viveremos o amor de Deus. Amém.
Muito bom ver ali a irmã Orlandira. Ela está meio escondidinha ali, mas agora eu estou conseguindo identificá-la. Não tinha visto ainda. Deus abençoe sua vida e a sua família. Feliz em vê-la aqui na casa do Senhor conosco. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Este é um texto muito interessante para este dia. Durante a semana, eu tive uma reunião com diáconos da igreja, uma reunião muito produtiva, e o primeiro texto lido, é um texto que é costumeiramente lido pelos diáconos em suas reuniões, é esta passagem. Eu achei legal, sempre bom, eles relembram a importância da instituição do corpo diaconal aqui na Bíblia, ali na igreja primitiva, e eles trazem sempre esse texto para as suas reuniões. Hoje pela manhã o pastor Benedito Martins também usou esse texto na reflexão que ele trouxe, muito interessante, e trazendo também o contexto da história da segunda igreja, uma igreja missionária, e uma mensagem abençoadora para todos nós. Vamos ver o que Deus quer continuar falando para a sua igreja. Claro que em especial irmã Eva, irmão Edmilson, irmã Nazaré, irmã Lídia, irmão Rosa, queridos diáconos presentes, também especial para vocês, tá certo? Mas para toda a sua igreja. Atos 6, de 1 a 7, vamos fazer a leitura. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária do dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Vou dar um pause aqui, eu estou lendo na linguagem de hoje, tá certo? A minha versão aqui. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Amém, irmãos? Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, que está presente neste lugar. Eu escolhi como tema da reflexão desta noite, na minha Bíblia, na versão de Almeida, se vocês puderem replicar, o verso 3. Então eu escolhi como tema
cristãos de boa reputação, aqui na linguagem de hoje, homens de confiança, cristãos de boa reputação, cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos cheios de sabedoria. Claro, a sabedoria do alto. E assim, eu quero enfatizar nesta noite a importância de serem encontrados na igreja do Senhor, a cada dia, homens e mulheres, independente do chamado, independente do ofício, seja para o ofício pastoral, seja para o ofício diaconal, seja um chamado específico para servir no ministério de recepção, no ministério que trabalha com crianças, no ministério que trabalha com a multimídia, no ministério que trabalha com a adoração no culto, seja qual for o ministério que Deus tem confiado e chamado a mim e a você, que na igreja do Senhor sejam encontrados servos e servas do Senhor a cada dia, pessoas de boa reputação, pessoas maduras na fé, cheias da presença do Espírito Santo, eu e você, pessoas também repletas da sabedoria do alto. E Tiago já vai dizer no primeiro capítulo, se alguém precisa dela, peça ao Senhor, que está disposto a dar, aquele que pede da maneira correta a Deus. E como nós precisamos, meus queridos irmãos, da sabedoria do alto. Como nós precisamos para o nosso dia a dia, na tomada de decisões. Hoje é o dia do diácono batista, nossos queridos irmãos estão de parabéns, e Deus seja louvado pela vida de vocês, pelo ministério que vocês desenvolvem na igreja local, de serviço à mesa do Senhor. A mesa é do Senhor, as mesas propostas para poder trazer equilíbrio à obra do Senhor. E esse é um texto muito claro quanto à importância e à necessidade deste ministério no seio da igreja local. Caberia, estou vendo ali Tiago, caberia para os demais, viu Regino também, Elson e companhia, caberia uma pesquisa para saber melhor quem foi Barnabé, né? Esse cântico que acabamos de entoar, muito lindo, muito edificante, mas que mostra bem, de certa forma, a disposição da igreja em servir ao Senhor, servindo as pessoas, sendo relevante no seu tempo, para a sua comunidade, para a sua cidade, onde quer que a igreja esteja inserida, uma igreja contagiante, relevante, evangelística, social. Então caberia uma pesquisa, será que Barnabé era apóstolo? Ele não foi escolhido para o lugar de Judas, ali no capítulo 1 de Atos. Será que Barnabé era um diácono? Aqui eu não estou vendo Barnabé selecionado como um dos 7. Mas será que a igreja depois não agregou outros apóstolos à obra? Será que a igreja não agregou depois outros diáconos à obra? Com certeza Barnabé era um servo do Senhor, dedicado à sua obra, um pregador do evangelho também, um evangelista. A gente vê isso na história que se segue, mas valeria a pena a pesquisa para identificar quem era ele, em termos de ofício e de função ministerial, um missionário do Senhor dedicado à sua obra. Esta semana, pesquisando para elaborar esta reflexão, eu vi um estudo bem legal sobre o ministério diaconal. Eu estava atrás de entender melhor os serviços dos diáconos dentro da sua missão
E eu gostei ali do estudo, quando deu ênfase, apresentando 3 missões à questão do ministério diaconal. Uma missão com ênfase social, e aí foi explorar essa questão social, este serviço detalhado, específico, para atender a comunidade como um todo. Mas ali também é enfatizado uma missão ética, e como é importante no tempo presente a questão da ética no seio da igreja e voltado para a comunidade lá fora onde estamos inseridos, ética com base nos valores cristãos, como é importante. É uma pena que no tempo presente, em algumas igrejas, a ética tem sido inclusive rasgada, e não deveria ser rasgada. Então é falado ali no estudo de uma missão ética e ainda mais uma missão profética, ou melhor dizer, proclamadora da mensagem do Evangelho. O pastor Benedito enfatizou bem o ministério diaconal atuante na proclamação da mensagem do reino, na mensagem de salvação. Quantas comunidades foram abençoadas, quantas congregações e igrejas organizadas, fruto do trabalho também diaconal, fruto do trabalho da igreja do Senhor. Quando falamos em missão profética, enfatizamos o dom de profetizar, não o dom de trazer uma nova mensagem profética, mas trazer uma mensagem bíblica. O assim diz o Senhor, a mensagem de Deus sendo anunciada para a salvação de almas, para a edificação da igreja do Senhor. Com certeza, observar esta missão diaconal, social, ética e profética, vai trazer de forma prática equilíbrio à vida comunitária da igreja local, onde todos nós devemos servir ao Senhor, onde todos nós devemos fazer o bem ao nosso próximo, onde eu e você devemos também dar testemunho da vida que nós temos com Jesus, da obra de Jesus em nossas vidas, em nossas famílias, e ainda onde todos nós devemos anunciar a mensagem de salvação. Aproveitando que estamos adentrando em tempos natalinos, nada melhor de seguirmos, eu e você, compartilhando das boas novas de salvação em Jesus Cristo, para todos à nossa volta. Amém, igreja? Que para tanto Deus nos ajude, que para tanto Deus use as nossas vidas. As características presentes no verso 3, pode manter o verso 3 aí, para os irmãos. As características: cristãos de boa reputação, cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos cheios de sabedoria, são características fundamentais para que Deus siga usando a sua igreja a cada dia. São características, aqui nós vamos observar no contexto daquele momento do primeiro século, onde a igreja precisou constituir este ministério. São características fundamentais para que eles escolhessem, na dependência de Deus, os irmãos que iriam servir nesta obra, os irmãos que estariam se colocando ali à disposição de Deus para serem encorajadores no seio da igreja, encorajadores ao serviço. O próprio termo diácono, diaconia, tem a ver com serviço, com ministério, tem a ver com serviço na obra do Senhor. E claro, nosso exemplo maior de serviço foi Jesus. Se o termo diácono significa servo, se a palavra diaconia tem a ver com serviço, e se Jesus é o nosso grande exemplo e modelo de servo, por que não dizer que ele também foi um diácono, de certa forma, dedicado à grande obra de salvação pela humanidade?
Vamos mais adiante nessas qualificações, porque eu poderia ter, e nós podemos ir depois, ainda no decorrer da mensagem, no texto de 1 Timóteo 3, para falar sobre características, para falar sobre qualificações, mas aqui eu observo 3 qualificações fundamentais para que os diáconos ali fossem escolhidos. No verso 3, pessoas, irmãos de boa reputação, irmãos cheios do Espírito Santo e também de sabedoria, que teriam uma missão diante de necessidades surgidas ali para a igreja do primeiro século. Quando falamos irmãos de boa reputação, estamos falando irmãos de confiança, diz aqui na minha versão. Irmãos que estão dispostos a serem promotores da paz. É uma pena, que Deus tenha misericórdia, mas é uma pena observar algumas igrejas onde esse ofício não tem o seu devido valor, ou até mesmo o corpo diaconal, o ministério diaconal nem existe. Claro que, se observarmos à luz do texto, o ministério diaconal deve surgir com naturalidade, dentro de uma necessidade da igreja local. Mas tem muitas igrejas que é visível a necessidade de um ministério diaconal, mas não existe. Por quê? Aí vem aquelas questões e discussões sem fim, porque o ministério vai acabar dando algum trabalho. Mas será que não é culpa da liderança da igreja? Porque não orienta como o ministério deve existir, funcionar e acontecer? Ministério diaconal, biblicamente falando, é para ser bênção na vida da igreja. Volto a ressaltar e louvo a Deus e para a glória de Deus, a importância do ministério diaconal da nossa igreja. Mas tem igrejas que precisariam e muito ter um ministério diaconal ali estabelecido, funcionando, atuante, servindo as mesas e sendo bênção nas mãos do Senhor. Homens e mulheres de boa reputação, promotores da paz. E como é importante, a palavra nos orienta dizendo que nós devemos ser promotores da paz, eu e você, todos nós. E aqui podemos ainda citar sobre esta boa reputação, homens e mulheres que não deveriam ter se envolvido em qualquer escândalo, que lançasse qualquer reflexo adverso sobre a sua moralidade, sobre a sua honestidade. Deveriam ser conhecidos como homens e mulheres de interesse humanitários, que promovessem o seu ofício e apresentassem soluções equitativas aos muitíssimos problemas que existem à nossa volta. Como é importante o serviço e o ministério diaconal no seio de uma igreja. Os problemas estão aí à nossa volta. Deveriam ser irmãos cheios da presença do Espírito Santo. Estes servos precisariam ser dotados de dons espirituais, ativos na obra do Senhor. O fruto do Espírito Santo, ali de Gálatas 5, sendo algo bem visível em suas vidas. É obra do Espírito Santo, trazendo ali confirmação deste ministério, deste chamado, deste ofício. Porque o fruto do Espírito é o Espírito Santo quem produz na minha vida e na sua vida, meu querido irmão. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a fidelidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. É Deus quem produz em nós. E não é mérito nosso, é obra de Deus, para nos abençoar e abençoar o seu povo como um todo.
cheios do Espírito Santo. Ainda cristãos cheios de sabedoria, servos que estão dispostos a cuidar tanto das necessidades físicas, como também das necessidades espirituais de muitas pessoas. Precisamos olhar para o ser humano como um todo, em sua questão física, emocional, espiritual. Sabedoria do alto para lidar com tantas questões, com tantos problemas à nossa volta. Por isso a importância dessa qualificação para o serviço, para a obra, para o ministério. Paulo vai identificar lá em 1 Timóteo 3, esses irmãos, como também dotados de atributos, com atribuições morais, atribuições sociais. 1 Timóteo 3, de 8 a 13, nós podemos observar da passagem várias características que devem estar presentes na vida dos diáconos. Eu não vou ler de 1 a 7, porque não é o dia do pastor, certo? Mas eu vou ler de 8 a 13, o segmento do texto. E aqui, irmãos, leia depois em casa. Tente fazer um comparativo, as qualificações para ali, aquele que é chamado para o ministério pastoral, as qualificações para aquele que é chamado ao ofício ministério diaconal. Tente fazer uma comparação, você vai ver que a maioria das qualificações são bem parecidas. E aqui eu trago mais, por que não dizer, qualificações para todos os crentes em Jesus. Para mim, para você, independente se você tem o ofício diaconal ou se você tem o ofício pastoral. Estou vendo ali meu colega pastor ali de novo, então não estou sozinho. Tem eu ali, o pastor Júlio, não é isso? Muito bom tê-los aqui, você com sua família. Mas independente do ofício que Deus chamou a mim ou a você, são qualificações para a vida cristã, meus irmãos. Para a minha vida e para a sua vida, para todos nós, para os crentes em Jesus. E nós podemos aqui visualizar, aqui do texto, a partir do verso 8, do mesmo modo os diáconos devem ser homens de palavra e sérios, não devem beber muito vinho, nem gananciosos, eles devem se apegar à verdade revelada da fé, e ter sempre consciência limpa. Primeiro devem ser provados, e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável, e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa, ser capaz de governar também os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé, e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E aqui eu trago, meus irmãos, a importância dessas qualificações, desses atributos para todos nós, e que Deus nos ajude, e que o Espírito Santo desenvolva essas características em nossas vidas. Sejamos servos do Senhor, servas do Senhor, homens e mulheres de Deus, pessoas sérias, pessoas sinceras, moderadas, altruístas, não cobiçosos, experimentados, honestos, irrepreensíveis. Aos casados, monogâmicos, líderes no seio da igreja do Senhor, líderes servos, dispostos a servirem, assim como Jesus foi, um líder servo. Isto é importante para a minha vida cristã e para a sua vida cristã. E não são qualificações para nos enaltecer,
para massagear o nosso ego, para nos encher de orgulho. Não, são qualificações para a glória de Deus, para edificar a igreja do Senhor, para a proclamação do Evangelho, para a salvação de almas. E é o Espírito Santo que desenvolve essas qualificações em nós e através de nós. E é o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele age em nós, através de nós, e ele age no coração do ouvinte da mensagem do Evangelho. É obra, e sempre foi obra dele. Amém, igreja? Eu gostei de ouvir essa semana, e eu sempre escuto, mas eu gostei de ouvir, irmã Eva, de um grupo de líderes do Ministério Diaconal, dizendo para mim na reunião: olha, nós continuamos aqui para apoiar, estamos à disposição para apoiar, à disposição para servir, e dar o apoio ao ministério pastoral, a nos dedicarmos a esta obra, e nós queremos servir a este chamado específico, para que o pastor se dedique ainda mais, o que diz no verso 4. E eu louvei a Deus e agradeci a Deus pela vida dos irmãos, mais uma vez. Pastor, estamos aqui para lhe apoiar, para servir as mesas, para desenvolvermos o ministério que Deus nos chamou, para que você, o que é que diz o verso 4? Pode colocar o verso 4. Voltar para Atos 6, desculpem, verso 4 de Atos 6. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero apenas ressaltar a importância também para os diáconos, também para os membros da igreja, e aqui em específico para nós pastores, de podermos ter uma vida dedicada a Deus de oração. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem um ministério de intercessão, que Deus plantou no seu coração, e num determinado momento do dia, já tem os horários específicos, o celular tocou, são as crianças que já chamam a gente para orar. Como é importante este ministério de oração, como é importante, para que o Senhor possa nos trazer também renovo, nos trazer também direção, nos trazer também visão para a obra do reino. O que o inimigo quer é atrapalhar a obra do Senhor no seio da igreja. O que o inimigo quer é destruir as famílias no seio da igreja. O que o inimigo quer é ver escândalo sendo trazido à tona, vida moral sendo desacreditada. Como é importante a oração no seio da igreja do Senhor. A oração na casa de cada família da igreja do Senhor. Eu quero dizer mais uma vez, estou vendo aqui alguns irmãos que são do meu grupo de oração, como vocês são importantes na minha vida, como a oração de vocês me abençoa. Eu quero dizer aos diáconos, eu sei que vocês oram por mim, pelo meu ministério, pela minha família, como a oração de vocês são importantes. Eu quero dizer para toda a igreja, eu sei que os irmãos oram por nós, eu quero mais uma vez ressaltar e agradecer pela vida de vocês, por este ministério de oração no seio da igreja. Assim, diz o verso 4, nós podemos nos dedicar ainda mais à oração, ao trabalho de anunciar a palavra de Deus. Como é importante que sigamos anunciando a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem também para a edificação e pastoreio da igreja como um todo. E a minha oração
no início deste dia, que Deus nos dê um domingo abençoado, que a mensagem proferida, que a mensagem cantada alcance os corações de cada um dos irmãos, traga edificação, traga renovo, traga refrigério, traga fortalecimento para a vida diária de segunda a sábado, que nós seguiremos lá fora, e como precisaremos desta palavra a cada dia, como precisaremos das orações a cada dia, para lá fora fazermos a diferença com a mensagem do Evangelho, eu e você. Deus seja louvado, porque é permitido que nós nos dediquemos a cada dia mais à oração e ao ministério da palavra. A cultura diaconal deve estar presente em toda a igreja, meus irmãos. Como Deus é maravilhoso, Deus levanta um ministério diaconal, onde podemos olhar a vida desses irmãos, e de alguma maneira nós somos contagiados a imitarmos o procedimento deles também, porque eles imitam a Jesus. Não é o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto? Sejam meus imitadores, porque eu também sou imitador de Jesus Cristo. Numa cultura diaconal, aqui no seio da igreja, nós devemos olhar para a vida de cada um dos nossos irmãos, olhar para o lado, olhar para trás, olhar para a frente e ser contagiado. Meu irmão imita Jesus, eu quero também seguir imitando. Minha irmã imita Jesus, eu quero seguir imitando a Jesus. E vice-versa. E assim, isso vai trazer reflexo para a vida prática da igreja do Senhor, vai trazer reflexo para aqueles que estão à nossa volta, que serão contagiados com o amor de Deus. Irmãos que são identificados com o bom testemunho, irmãos que cuidam uns dos outros, irmãos que têm a vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus, irmãos que caminham e convivem em maturidade cristã, irmãos que vivem e que testemunham do Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Só aproveitando, estamos numa semana também de eleições, assim como o nosso país co-irmão também teve eleições esse dia, também estamos no período de eleições. E aqui jamais eu vou usar este púlpito para falar de política partidária. Nós devemos orar pela nossa nação. Por mais este momento que vamos ter de eleições, agora para prefeitura, para as prefeituras e também para as câmaras de vereadores em todo o Brasil. Devemos orar pelos governantes, a palavra nos orienta a isso, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Devemos orar para que Deus confirme a sua vontade e levante líderes. Nossa oração também é que sejam pessoas tementes a Deus, e que aqueles que não temem ao Senhor, que tenham experiência com Jesus e passam a temê-lo também. Devemos orar, não sei se você já pensou sobre esta ótica, por aqueles que estão encerrando o mandato, tanto nas prefeituras, como também nas câmaras de vereadores. Eu não sei você, mas parece que, assim, só aproveitando, parece que nessa eleição, parece que a quantidade de candidatos a vereadores parece que bateu recorde, não é isso? Eu acho que é isso, tem muitos candidatos a vereadores. Que eu conheço candidatos crentes, eu vou aqui exagerar um pouco, tá bom? Mas eu acho que eu conheço uns 10 candidatos crentes. Nós devemos orar. E aqui eu digo para você, quantos convites me fizeram para cafés da manhã, nesse período. Eu apenas disse, olha, eu vou orar,
por você, vou orar pela sua candidatura. Mas infelizmente, primeiro por causa da pandemia, mas também diante da função e do meu chamado específico, eu disse, olha, eu não vou, certo? Eu agradeço o carinho, o convite e tudo, mas saiba que eu vou orar por você. Outro dia eu disse para um candidato, olha, o meu voto é secreto, mas eu estou orando por você. E eu falei a verdade naquela ocasião, eu ainda nem sei em quem eu vou votar para vereador. Aqui eu estou já falando, para prefeito eu estou avaliando ainda, mas está quase lá. Mas eu ainda nem sei, mas eu vou orar. Eu até brinquei na última eleição, quando eu cheguei aqui, os jovens parece que estavam fazendo aí um bolão em quem o pastor tinha votado. Aí eu brinquei nisso aí, disse assim, olha, eu fui o primeiro a votar na minha sessão. Foi tão rápido que eu tinha que ir para a igreja, que eu nem lembro mais. E aí eu tirei pelo outro lado e segui dentro da brincadeira, mas entender que o voto é algo secreto, certo? Também esse princípio. Mas que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe este momento de eleitoral que vai acontecer. E diante dessa pandemia, que Deus também guarde o nosso Brasil do mal. Que não seja um dia para mais contaminação e mais confusão dessa questão desse vírus. Mas que seja um dia de paz, não de guerra, seja um dia de paz, que a vontade de Deus prevaleça. Deixa eu voltar aqui a história aqui dos diáconos, ao texto. Irmãos, então, deixa eu repetir, irmãos identificados com um bom testemunho, irmãos que cuidam uns dos outros, irmãos que têm a vida cheia da presença do Espírito Santo, que caminham e convivem em maturidade cristã, que vivem e testemunham do Evangelho. É visível, meus queridos irmãos, no verso 5, observar a proposta de uma cultura diaconal na igreja, sendo algo de concorde e de unanimidade. O verso 5, você pode colocar aí para a gente. Todos concordaram, diz a palavra, com a proposta dos apóstolos. Parece que eles estavam em uma assembleia, no meio batista, e todos concordaram, porque houve unidade do Espírito Santo. Todos entenderam que aquela proposta ela era importante, ela era necessária. O parecer que veio foi de concorde de todos os crentes ali da igreja primitiva. E então escolheram Estevão, diz aqui de Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Valeria a pena uma pregação sobre Estevão. Não vai dar tempo hoje, mas valeria a pena no capítulo 7, você vê como Estevão tinha intimidade com Deus, como Estevão conhecia da Bíblia. Estevão vai falar no capítulo 7, ele vai lá no início da Bíblia e vem trazendo a história até Jesus, antes de ser apedrejado. Além de Estevão, Filipe, nós vamos ver no capítulo 8 de Atos, o diácono, também evangelista Filipe, sendo usado por Deus para uma grande obra ali na Samaria. Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia. Quem era Nicolau de Antioquia? Aqui o texto até nos ajuda. Olha que coisa interessante, ali vai dizer prosélito. O que era um prosélito? Era um gentio convertido ao judaísmo. Então isso quer dizer que Nicolau, primeiro, ele se tornou judeu. Ele não era de sangue judeu. Ele foi um prosélito. A mensagem do amor de Deus é para todos os povos. Então ele foi um gentio que se tornou um judeu. E o judaísmo o cristianismo é o judaísmo cumprido, porque Jesus veio cumprir a lei, não é isso? E veio trazer ali a mensagem do amor de Deus, e surge o cristianismo, que é uma continuidade do judaísmo. Só observar o Antigo e o Novo Testamento. Claro que não com aquelas obrigações que queriam impor da lei,
não é isso? Tem aquela discussão depois na segunda viagem missionária, e é recomendado uma vida debaixo da graça de Deus, uma vida de acordo com os ensinamentos de Deus. E agora, o Nicolau, ele se torna um cristão. Ele se tornou um judeu e depois se tornou um cristão. E agora ele é um diácono a serviço da obra do Senhor, a serviço da mesa do Senhor, para abençoar a igreja do Senhor. E aqui nós observamos que Deus usa e chama quem Ele quer para este ofício, para este ministério. Todos concordaram, a proposta foi de unanimidade, agradou a toda a comunidade, e na ocasião são eleitos irmãos cheios de fé e do Espírito Santo, para atenderem os requisitos propostos. Eles recebem, olha que coisa linda, irmãos, eles recebem posição de irmãos, eles são abençoados para este serviço, para este ofício, para servirem na igreja. Diz no verso 6, foram levados à liderança, aos apóstolos, que oraram, impuseram as mãos sobre suas cabeças. Quando a gente vai ver o envio de missionários, lá em Atos 13, fizeram a mesma coisa com os missionários, com Paulo, com Barnabé. A igreja orou sobre eles, eles foram abençoados, eles foram enviados para a obra missionária. E por fim, quero ressaltar a importância deste ministério no seio da igreja, para abençoar a igreja e a obra do reino. O que acontece? Verso 7, a palavra de Deus continuava a se espalhar, a palavra de Deus continuava a alcançar e abençoar comunidades. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. Também era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã e que reconheciam Jesus como Senhor e como Salvador. Amém, igreja? Olha a importância deste trabalho, deste ministério, para contribuir com o equilíbrio da obra do Senhor, para que a igreja siga dedicada e mergulhada na oração, na vida com Deus, para que a igreja siga testemunhando do Evangelho, a mensagem siga sendo anunciada. Irmãos, são tantas preocupações envolvidas no ministério, e como é bom saber que tem pessoas que ajudam a partilhar os fardos. É isso mesmo, a carregar ali o peso também que é o ministério. E como é importante que o ministério da igreja local seja um ministério compartilhado, seja um ministério. Jonathan falou de competência da alma, né? Aqui eu falo de sacerdócio agora, para completar, sacerdócio universal de cada crente. É assim que cremos como batistas. É um ministério realmente compartilhado, conjunto de Deus para a sua igreja, para mim, para você também, para todos nós. É um ministério para a glória de Deus. Que Deus abençoe nossos queridos irmãos que são diáconos na nossa igreja. Deus abençoe suas vidas, suas famílias. Que Deus abençoe também cada membro desta igreja, cada congregado, cada família aqui representada. Que possamos viver para a glória dele. Que possamos ser pessoas de boa reputação. Que possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E que possamos ser pessoas cheias de sabedoria do alto. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos?
Vamos colocar de pé todos nesta hora. Vamos cantar que nós temos a marca de Jesus, a marca de Cristo em nós. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar, e nisso teu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai amar em teu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu, e sigo o destino escrito pra mim, herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar, e diz teu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai amar em teu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu, e sigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu, e sigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. De herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. De herdar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Amém, irmãos? Amém. Esteja em oração nesta hora, igreja. Não sei se há alguém entre nós que ainda não entregou sua vida para Jesus e deseja fazer nesta noite. Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Há alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus, que está aqui entre nós nesta noite e deseja receber Jesus como Senhor da sua vida. Você pode levantar sua mão, quero orar por você neste momento.
alguém que deseja entregar, levante bem alto, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, para que nós possamos orar pela sua vida, e possa lhe identificar também. Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, deseja voltar à casa do Pai, o mesmo sinal você pode fazer, para que possamos orar pela sua vida. Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor nesta noite, você pode levantar sua mão bem alto, se alguém estiver nessa condição. Ok. Amém, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor levanta para a Tua igreja homens e mulheres de boa reputação, de fé, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, chamados para a Tua obra, chamados para Te servir, transformados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja, abençoa em especial o ministério diaconal, a sua liderança, e que os irmãos envolvidos neste ministério continuem, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, sendo bênção nas Tuas mãos, sendo bênção para esta igreja, para as nossas vidas e também para o avanço da obra do Teu reino. Pai querido, abençoa a Tua igreja, nos dá uma semana de paz na Tua presença, uma semana de testemunho do Evangelho. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus, e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Teremos alguns comunicados. Vou só iniciar com o de quarta-feira, depois Jonathan pode dar seguimento. Quarta-feira teremos assembleia na igreja ordinária, já prevista no nosso manual eclesiástico, nosso culto administrativo. Estejamos também em oração, decisões estão sendo tomadas, estamos também já nos preparando para o ano de 2021. Que Deus continue abençoando também as decisões administrativas. Pode fazer o pagamento da sua inscrição com a secretaria da igreja, manda, ou então fazer o depósito de transferência e mandar o comprovante, tá certo? Mais informações com o nosso Ministério da Família. Então, parabenizamos os nossos aniversariantes, hoje o Manuel Castro, o Edivan e o Ezequiel, que Deus esteja abençoando também a Francisca Carla, estão aniversariando hoje, que Deus abençoe a vida de cada um desses irmãos. Dia 9, a nossa irmã Lidiane, ela não está aí, né? Lidiane, Deus abençoe a vida dela. Dia 11, a Amanda. Dia 12, a Ana Cláudia. Dia 13, o pastor Bento Paiva. Dia 14, a nossa irmã Diva. Dia 15, a Miriam, irmã Miriam Pereira Martins também. Que Deus abençoe a vida desses nossos irmãos. Tem mais? Não. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós nos despedimos também de você que está em casa. Na próxima quarta nós nos encontramos. O culto quarta-feira não será transmitido, tá certo? A sessão acontecerá somente presencialmente aqui no templo. Que Deus abençoe a sua vida. Após a oração silenciosa, então a congregação está despedida. Santo, Tu és digno de honra e louvor, digno és de adoração. Tu és santo, Tu és digno de honra e louvor, digno és de adoração.
domingo para a igreja. Cadê esse